Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. A Alerj rejeita contas do Tribunal de Contas do Estado relativas a 2015. Representantes de religiões afro-brasileiras pedem a devolução de peças sagradas que estão no Museu da Polícia. E o Estado pode ganhar centros de diagnóstico de fibromialgia. O Alerj Revista está no ar. A Agência Nacional de Petróleo garantiu à Comissão de Minas e Energia da Alerj que mesmo com a queda da produção de petróleo nos campos maduros da Bacia de Campos, que são os que estão em fase final de produção, o Estado e os municípios produtores receberão um percentual mínimo de royalties. Precisamos de novos investimentos para estancar essa queda e fazer com que a produção possa se recuperar, dando mais vida, mais longa vida aos campos maduros na região de Campos. Aqui foi colocado pela Agência Nacional de Petróleo uma estratégia de redução de royalties apenas para o que for conseguido a mais de produção, em contrapartida de investimentos. Foram dados garantias aos deputados que não há a menor possibilidade de queda de arrecadação e sim a estancar a perda para se ganhar alguma coisa. A comissão reuniu a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, a Petrobras e o Instituto Brasileiro de Petróleo para buscar soluções. A ANP apresentou medidas para a recuperação dos investimentos, como revisão das políticas fiscais e tributárias e novas rodadas de leilão para novas áreas de exploração. O presidente da ANP falou da queda de produção como um fator natural, tendo em vista que a Bacia de Campos opera há 40 anos. Atualmente, os campos maduros da Bacia de Campos deixam de produzir cerca de 500 mil barris por dia. É natural no mundo do petróleo que campos que estão produzindo há muitos anos tenham uma redução da produção por questões naturais. E então nós estamos trabalhando do ponto de vista regulatório, do ponto de vista técnico, de como estimular novos investimentos nessas áreas para que a produção volte a crescer, gerando renda, arrecadação, emprego para a sociedade. Pensando em tornar o estado do Rio mais competitivo e atrativo para novos investimentos, os especialistas sugeriram a reformulação de algumas políticas fiscais que têm dificultado novos investimentos. A taxa de fiscalização, a cobrança do ICMS e o Repetro ainda precisam ser melhor discutidos, segundo o secretário executivo do Instituto Brasileiro de Petróleo. Como grande potência, o que nós precisamos? Nós precisamos ter então uma política específica para o setor de petróleo. Senão nós vamos perder a oportunidade de capturar os investimentos que ele tem. E esses investimentos são aquilo que podem trazer benefícios para a sociedade. Então quando eu falo que a gente precisa ter uma política de petróleo, essa política precisa estar focada em atrair investimento para que a gente possa produzir petróleo para o país. A Frente Parlamentar da Alerj em Defesa da Saúde Pública pretende visitar hospitais e unidades de saúde para buscar soluções para os problemas do setor. Na manhã desta segunda-feira, os parlamentares se reuniram com profissionais da área para discutir o assunto. Na abertura, o presidente da Comissão de Saúde da Alerj, deputado Fábio Silva, criticou o percentual de 1,7% investido na área pelo governo federal e lembrou que nos últimos 2 meses, tanto o CREMERGE como a Defensoria Pública visitaram 52 unidades de saúde, onde foi comprovado a precariedade dos serviços. Foi constatada uma situação de penúria nesses hospitais, principalmente na Baixada Fluminense. Tem hospitais e unidades de saúde, postos de saúde sendo fechados na Baixada Fluminense. Isso é um absurdo. A pessoa chega no hospital e é simplesmente informada de que não pode ser atendida e tem que ir para outro hospital. Então hoje nós lançamos essa pedra fundamental para que haja uma união entre CREMERGE, Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar de Saúde, a Defensoria Pública, não cada um por si pela saúde, mas nós temos que nos unir, porque a população não aguenta mais tamanho descaso. Parlamentares estaduais, federais e municipais estiveram presentes na reunião. Os representantes das classes de trabalhadores propuseram o fim da gestão das OSs, realização de concurso público para os profissionais da área, planos de carreira, formação de um comitê de crise e a desvinculação da Lei de Responsabilidade Fiscal para a saúde. São questões antigas, não são questões recentes, mas tem várias outras que são recentes também.
A questão do CISREG, por exemplo, a questão das medicações que as pessoas não estão recebendo, né, tem que ter uma prioridade dos governos em relação à área da saúde. A deputada federal Jandira Fegali lamentou o não cumprimento das legislações estadual e federal na saúde. Disse que o estado é aquele que mais sofre pela falta de recursos na rede pública, mesmo tendo 6 hospitais federais. Segundo a professora de Serviço Social da UERJ, Maria Inês Bravo, o governo do Rio gasta por ano R$ 186 por pessoa. E 63% das unidades são administradas pelas organizações sociais. Nós estamos hoje com 70% da verba, no caso da saúde do Estado, indo para as OS em vez de ir para a saúde pública. É uma inversão dentro da perspectiva nossa histórica, né, da Constituição de 88, da reforma sanitária, da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Se você for comparar com a Inglaterra, por exemplo, é gasto 3.033 dólares por ano. Na Alemanha são 3.800 dólares por cidadão por ano naquele país. Então é uma disparidade muito grande. Nós gastamos menos na saúde ano cidadão do que, por exemplo, a Argentina, nossa vizinha. A Alerj lançou na terça-feira uma frente parlamentar de apoio à indústria naval e offshore. O objetivo é fortalecer a atividade no estado do Rio e estimular a geração de empregos. O setor naval, que por 5 anos foi motivo de alegria com encomendas bilionárias, vem sofrendo com a falta de novos projetos. A realidade hoje é de fechamento de empresas e demissões em massa. Nos últimos 2 anos, 45 mil trabalhadores da indústria naval perderam seus empregos. O estado do Rio, que já foi considerado o berço do setor, não ficou de fora desse problema. Angra dos Reis, por exemplo, que já teve 3 plataformas, hoje só tem uma estação de trabalho e os 10 mil funcionários foram reduzidos a 2.500. Nós estamos com esse número reduzido, todas as semanas tem acontecido demissões, estamos somente com uma obra que vai ser entregue agora no começo de 2018 e sem novas encomendas. A arrecadação do município também foi fortemente atingida. 97 milhões de reais deixaram de ser recebidos nos últimos 2 anos, segundo o vice-presidente do Sinaval. O que significa essa perda? Quando você tem os trabalhadores trabalhando na indústria, eles estão consumindo na cidade, estão gastando, enfim. Deixando de ter emprego, eles deixam de consumir. Então, essa é a perda. Isso a gente pega exemplo de uma cidade. Se a gente pegar o conjunto do país, com certeza nós vamos chegar perto de R$1 bilhão em perda de arrecadação. O presidente da Frente Parlamentar, deputado Valdec Carneiro, disse que pretende lutar pela recuperação dos empregos da indústria naval e pelos pagamentos dos direitos trabalhistas. O parlamentar informou ainda que vai fazer uma reunião junto com a Comissão de Minas e Energia da Alerj. Surgiu na audiência uma iniciativa importante, que é uma parceria com a Comissão de Minas e Energia da Assembleia, para que a gente avance também na discussão que já se iniciou aqui na casa em relação à exploração dos chamados poços maduros de petróleo, sobretudo na Bacia de Campos, né? Ontem teve uma audiência aqui na Assembleia sobre isso e nós pretendemos fazer, no mais breve espaço de tempo possível, uma audiência da Frente Parlamentar em parceria com a Comissão de Minas e Energia no norte, ou em Campos ou em Macaé, porque essa é uma área importante também que afeta a indústria naval, porque são indústrias concatenadas. A indústria naval está diretamente relacionada à cadeia econômica e produtiva do petróleo. Um grupo de trabalho composto por representantes da Umbanda, Candomblé, Ministério Público, Secretaria de Cultura e Polícia Civil será criado para debater a devolução de peças de cultos afro-religiosos para as lideranças do movimento. O material apreendido está no Museu da Polícia Civil, no centro do Rio. Durante o período da Primeira República e da ditadura militar, era comum a polícia perseguir cultos de religiões africanas. Terreiros eram invadidos e objetos sagrados apreendidos. Hoje, cerca de 400 peças compõem o acervo do Museu da Polícia Civil. Em audiência conjunta das comissões de Cultura, Direitos Humanos e de Combate à Discriminação da Alerj, líderes religiosos pediram a devolução desses objetos como forma de o Estado reconhecer as violências que cometeu e para dar às peças o tratamento sagrado que merecem. São peças que são dos nossos ancestrais.
Então elas são constitutivas daquilo que nós temos como sagrado, né? Sagrado é a nossa vida. Então essas peças têm muito a ver com a nossa identidade, com a nossa cultura e com o nosso divino. Não se trata de fazer apenas um museu, tem que ter toda uma concepção que leva o respeito a esse sagrado. E há peças que de fato não pode ser exibida, temos que saber muito mais. Não é um colecionador, não é um museólogo que define isso. Os religiosos têm um papel fundamental para orientar nesses princípios do que se expõe, o que é que não se expõe. O diretor do Museu da Polícia Civil disse que os objetos são preservados e devidamente expostos para os visitantes. Atualmente, por problemas de estrutura no prédio, o museu está fechado. A corporação disse que está aberta ao diálogo, mas defende que o acervo não deve ser devolvido. Pode-se discutir da melhor forma de apresentação, enfim, fazer qualquer tipo de abertura para que se exponha melhor, para que em lugar melhor, enfim, tem várias opções que não sejam aquelas de abrir mão do acervo. O procurador do Ministério Público Federal falou que, do ponto de vista jurídico, os objetos devem ser devolvidos aos verdadeiros donos. Ele explicou que, na época em que as apreensões foram feitas, cultos religiosos eram considerados crime, mas que a atual Constituição garante a liberdade religiosa. Qualquer crime, né, quando tem uma lei que descriminaliza aquela conduta, essa lei retroage, ou seja, todo mundo que está preso por aquele motivo é solto e todos os efeitos da condenação têm que ser revertidos. E os bens que foram apreendidos em razão daquela condenação também têm que ser devolvidos. Para os parlamentares, é importante que a Polícia Civil entenda que deve devolver as peças para reparar o racismo institucionalizado. Um grupo de trabalho composto por líderes religiosos, Ministério Público, Secretaria de Cultura e a própria Polícia Civil vai ser criado para tentar chegar a um acordo. Outra deliberação da audiência é que a Polícia Civil mude o nome do acervo de coleção Magia Negra para Acervo Sagrado Afro-Brasileiro. Esse debate precisa avançar para que haja mediação entre aquilo que é a propriedade que a polícia tem no seu museu e aquilo que as religiosidades entendem que são necessárias para haver uma reparação. Porque elas entendem que estar no museu não houve reparação. Vai ter uma reunião. Se essa reunião for produtiva, se houver a possibilidade de avançar para o entendimento, esse grupo de trabalho vai tentar formatar esse entendimento. Caso contrário, infelizmente, o Ministério Público já tem um inquérito aberto. Nós vamos trabalhar para que o Ministério Público dê continuidade e aí, ou na Justiça, ou aqui, através de uma iniciativa legislativa, a gente consiga um desfecho para essa situação de violência histórica. O Rio de Janeiro vai ter um cadastro de médicos especialistas. O veto à proposta da deputada Márcia Giovanni foi derrubado pelo plenário da Alerj. Veja como foram as votações de terça-feira com Malva Abreu. Os parlamentares analisaram 4 vetos do governo a projetos aprovados na Alerj. 3 foram derrubados e 1 foi retirado de pauta. O primeiro foi a proposta da deputada Márcia Giovanni, que cria um cadastro de médicos especialistas no estado. O objetivo é que a população possa acompanhar as datas e horários de plantão de cada especialista em cada unidade. O veto foi rejeitado. Ninguém tem conhecimento de onde estão essas especialidades médicas, né? Muitas das vezes eles estão concentrados só na metrópole, não temos no interior. Então vai facilitar muito para a população ao entrar na internet e saber onde estão essas especialidades. Também foi rejeitado o veto à proposta do deputado Flávio Bolsonaro, que cria o projeto Encontre Seu Amigo, destinado a ajudar pessoas que perderam animais de estimação e a divulgar animais abandonados para a adoção. A ideia é exibir fotos e informações no site da Coordenação de Proteção Animal da Secretaria de Estado de Saúde. O cargo de agente socioeducativo do Degase vai passar a se chamar Agente de Segurança Socioeducativa. O veto ao projeto do deputado Bruno Dauaire foi derrubado. O objetivo do parlamentar é adequar a nomenclatura ao registro da Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho. E o deputado Jorge Pisciani quer incentivar a redução do consumo de água e energia. Implantar a disciplina de educação ambiental nas escolas e estimular a compra de produtos ecologicamente corretos são alguns dos objetivos da política estadual de educação de consumo sustentável proposta pelo parlamentar.
O texto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Também foi votado o projeto da deputada Marta Rocha, que pede a doação de brinquedos, equipamentos e materiais de uso infanto-juvenil apreendidos pela fiscalização tributária para programas de amparo à criança e ao adolescente. A proposta foi aprovada em segunda discussão. Desde que esses produtos estejam dentro das normas regulamentares, né? Desde que esses produtos não causem mal à saúde, nem perigo à criança, por que não aproveitar esses produtos nos programas desenvolvidos pelo governo do estado? O Cais do Valongo pode passar a ser considerado patrimônio histórico e cultural do estado. É o que pretende o projeto do deputado André Siciliano, que foi aprovado e segue para a sanção do governo. Montadoras poderão ser obrigadas a oferecer garantia de, no mínimo, 3 anos para os veículos novos comercializados no estado. Quem descumprir a regra poderá ser punido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. O projeto dos deputados Zaqueu Teixeira e Dionísio Lins recebeu 8 emendas. Isso é bom para o consumidor e é bom para o veículo produzido nacionalmente, produzido no estado. Porque quando você tem um veículo produzido no estado que dê uma garantia maior, significa que nós estamos produzindo veículos de qualidade. Ainda na pauta, 2 projetos de resolução dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo, que alteram o regimento interno da Alerj para regulamentar a decretação do estado de calamidade financeira pelos municípios. A primeira medida determina que os prefeitos terão que apresentar um pedido que será analisado pelo plenário. A outra detalha os documentos que devem ser apresentados para atestar o estado de calamidade, como, por exemplo, despesas liquidadas com pessoal de pelo menos 70% da receita. As 2 matérias ficam na mesa para que os parlamentares possam apresentar emendas por 3 sessões. Não tem essa previsão no nosso regimento interno, nem podia ter. O primeiro caso de calamidade financeira homologado por decreto e depois reconhecido por lei, foi aqui no estado do Rio de Janeiro. Não tinha tido exemplo no Brasil. Então não tem previsão em regimento interno de poder legislativo nenhum. E a lei de responsabilidade fiscal prevê que os municípios também podem ter sua calamidade pública financeira, desde que seja reconhecida pelo Parlamento Fluminense. Então nós estamos estabelecendo regras para que os nossos municípios que estão também quebrados possam ter essa possibilidade de a Assembleia reconhecer essa calamidade. No próximo bloco, Comissão de Educação debate emendas ao orçamento para universidades estaduais. O Alerj Revista volta já.